Agora o foco é total no Fortaleza. Após um vexame histórico em São Januário neste último sábado, o Vasco amanhã, às 7 horas da noite, tem uma decisão contra a equipe do Fortaleza pela Copa do Brasil na Arena Castelão. O elenco embarcou hoje em direção à cidade nordestina, com novidade na lista de relacionados e uma grande ausência. O camisa 10 francês Dimitri Payet não estará presente no jogo. E se do sábado já foi ruim com o francês, imagine amanhã sem. A gente, é claro, vai falar sobre isso, trazer todas as novidades, né? Sobre esse confronto de amanhã, o que podemos esperar, tanto dentro quanto também fora das quatro linhas, e falar com vocês algumas informações importantes sobre o que aconteceu nestas últimas horas no nosso Vasco da Gama. Tem Lédio Carmona, jornalista do Sport TV, corrigindo André Rizek. A gente, no Fala Gigante, vídeo pela parte da tarde, trouxe as aspas aqui do André Rizek sobre o protesto que ocorreu ontem no CT Moacir Barbosa. O André Rizek criticando muito, né, a atitude e o gesto dos torcedores de irem até o CT para conversar com o elenco do Vasco. Inclusive, né, dizendo que foi uma situação humilhante aos atletas e humilhante, inclusive, o próprio Vasco ter deixado toda essa situação acontecer. E o Lédio Carmona, no programa que o André Rizek participa, fez questão de defender a postura dos torcedores e corrigir o apresentador. Clima quente lá no Grupo Globo. A gente, é claro, vai falar sobre isso e também trazer algumas informações sobre SAFs. SAF do Vasco e SAF do Cruzeiro. Porque hoje, o grupo norte-americano que detém 70% da SAF do Vasco realizou um aporte para a compra do Everton, enquanto aqui no Brasil, o Ronaldo se despediu oficialmente da SAF do Cruzeiro. Lembrando, o Vasco pode estar buscando um novo investidor e quem sabe essa mudança nos comandos da SAF aqui no Brasil e ao longo do mundo possam ser algo favorável para o vascaíno reacender a sua chama de esperança. A gente vai falar sobre tudo isso aqui agora neste Boa Noite Gigante, um vídeo importante, né, com muitas novidades e, é claro, você não poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que sai pela parte da manhã sempre às 7 horas. Temos também o Fala Gigante, que sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que sai pela parte da noite. Então são 3 tipos de conteúdo com muita informação, muita vascainidade, conteúdos imperdíveis para você. Então já se inscreva aí no nosso canal e além disso também, é claro, né, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar o nosso canal e também ativar o sininho de notificação para que você não perca nada se tratando do nosso Vasco da Gama. Show, Vascão! Vamos então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama? A começar aqui com vocês, falando sobre essa partida que estará acontecendo amanhã contra a equipe do Fortaleza pela terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo, dia 1º de maio, às 7 horas da noite, e o jogo de volta no dia 25 de maio, em São Januário. 2 confrontos importantes para o Vasco na temporada de 2024. A Copa do Brasil é uma competição milionária, uma competição que pode fazer com que o clube se reestruture financeiramente caso chegue até as finais e principalmente conquiste o título. Uma competição que por um todo dá mais de 100 milhões de reais ao clube vencedor. É muita grana. É claro, o Vasco hoje não é uma equipe que sonha com o título, não almeja o título, mas por que não pensar na conquista? Por que não os torcedores vascaínos não podem acreditar que é possível, é plausível, é viável, mesmo diante de todas as dificuldades. E se há um título a se almejar nessa temporada, é a Copa do Brasil. O Vasco hoje disputa apenas a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Me desculpe, torcedor, mas é impossível o Vasco conquistar o Brasileirão. A Copa do Brasil, aos trancos e barrancos, lá vou eu, como diz a canção de Zeca Pagodinho, talvez possa acontecer. Vence aqui, perde ali, empata em casa, aliás, empata fora, né? Conquista um resultado em casa, coloca 11 lá atrás quando enfrentar um adversário de nível técnico superior, mata-mata, meu amigo.
é uma situação diferente. Mata-mata vale muito mais a questão física, a questão de raça, a questão de vantagem, do que realmente a questão técnica. E há uma esperança internamente de se conquistar a Copa do Brasil. Inclusive o discurso, né, de Ramon e Emiliano sob o comando do Vasco era exatamente conquistar a competição. Era a taça almejada do Vasco para a temporada de 2024. E amanhã teremos o primeiro confronto grande da competição. O Vasco enfrentou duas equipes antes de jogar contra o Fortaleza nesta quarta-feira às 7 horas da noite. O primeiro jogo foi contra a equipe do Marcílio Dias, lá no estádio Hercílio Luz, em Santa Catarina, e o outro jogo foi já em São Januário contra a equipe do Água Santa pela segunda fase. Uma partida, a primeira 3-1 contra o Marcílio Dias, e o jogo contra o Água Santa 2-2 em São Januário. E é claro, para amanhã a gente não sabe como vai ser o Vasco. Que Vasco vai estar em campo? Se vai ser o Vasco que foi derrotado pelo Criciúma pelo placar de 4-0, se vai ser o Vasco que perdeu para o Nova Iguaçu nas semifinais do Campeonato Carioca, se vai ser o Vasco que jogou mal contra a equipe do Água Santa, mas fez um primeiro tempo, assim, impressionante. Um Vasco que no primeiro tempo sobrou, se destacou, fez o melhor tempo do ano e que no segundo tempo caiu de produção. Ou vai ser o Vasco que enfrentou o Botafogo, o Fluminense, o Flamengo de igual para igual, no Campeonato Carioca. Qual será o Vasco de amanhã? Essa é a dúvida do torcedor, até porque, né, há uma dúvida ainda maior pelo fato de não termos mais Ramon e Emiliano na beirada de campo. O certo é, amanhã contra a equipe do Fortaleza, o Vasco vai com mudanças. Mudanças tanto dentro das quatro linhas, quanto também fora das quatro linhas. A principal delas é a ausência de Dimitri Payet. Hoje o Vasco divulgou a lista de relacionados e o camisa 10 francês não está à disposição do técnico Rafael Paiva. O técnico não contará com o camisa 10 francês. De fato, neste último sábado, o país teve à disposição a liberação do atleta para a partida contra o Criciúma. Partiu do Departamento de Saúde e Performance, porém, para esse jogo, né, contra a equipe do Fortaleza, por ser uma viagem longa, num campo do Castelão que hoje vem sendo muito criticado devido ao gramado, com más condições. Inclusive a Conmebol hoje proibiu, né, que o Fortaleza mande as suas partidas no estádio Castelão pelas más condições do gramado. Então, a questão do gramado, a questão da viagem longa, a questão do cansaço fizeram com que o Departamento de Saúde e Performance entenderem, que não seria viável o Payet viajar com a delegação para enfrentar a equipe do Fortaleza no Ceará. Então, com isso, o Payet não está à disposição. Ele está se sentindo bem, mas vai seguir aqui, né, no Rio de Janeiro, repousando, treinando e fazendo de tudo para estar 100% na partida que estará acontecendo neste próximo final de semana contra a equipe do Atlético Paranaense no Paraná. Porém, se temos a ausência de Payet, temos uma grande novidade, que é uma das grandes promessas da base do Vasco, que é Guilherme Estrela. Destaque aí do Sub-20, um cria, inclusive, que marcou nas duas partidas da final da Copa Rio contra a equipe do Flamengo, jogos que aconteceram nos dois últimos finais de semana onde o Vasco foi campeão. O jogo de volta, inclusive, é em São Januário, vencendo a equipe do Flamengo pelo placar de 4-1, de virada, com gol marcado por Guilherme Estrela. É um baita de um nome de destaque e um nome de confiança do hoje técnico interino Rafael Paiva, que teve o Guilherme Estrela como uma peça principal, assim, no meio-campo do Vasco da Gama na categoria de base. Então, por essa confiança, o Guilherme Estrela ganha essa oportunidade de viajar com o grupo para enfrentar a equipe do Fortaleza amanhã na Arena Castelão. Porém, não será titular. O Vasco vai com uma formação de jogadores que já vinham sendo utilizados por Ramon Dias. E, inclusive, o Vasco deve utilizar uma formação que Ramon utilizou muito no início da temporada, que é o 3-4-3 ou 3-5-2. 3 zagueiros: Rojas, Maicon e Léo. O zagueiro Gary Medel deve ser barrado para a entrada do Maicon. E o João Vitor, que infelizmente levou o cartão vermelho, contra a equipe do Marcílio Dias, não estará à disposição para esse jogo de amanhã contra a equipe do Fortaleza. E o Rojas deve ganhar a vaga no time titular. Então o Vasco vai a campo com Rojas, Maicon e Léo no sistema defensivo, Paulo Henrique no lateral direita e Piton na lateral esquerda, uma trinca de meio campo formada por Esforça, Hugo Moura e Cocão, e no ataque David e Verratti. Deve ser assim que o Vasco vai a campo, com a ausência do camisa 10 francês Dimitri Payet, tendo opções aí no banco como Rossi, como Adson, como o próprio Guilherme Estrela, Eric Marcos, Ryan, jogadores que podem entrar aí no segundo tempo e estarão à disposição de Rafael Paiva para tentar mudar o jogo. Certo é, o Vasco entra pressionado, principalmente após a goleada que sofreu para a equipe do Criciúma no sábado e a pressão que o elenco tomou
de um grupo de torcedores ontem no CT Moacir Barbosa. Uma ação, inclusive, de torcedores que foi muito criticada por parte da imprensa, principalmente pelo jornalista André Rizek, que sempre, quando se trata de Vasco da Gama, ele faz questão de se manifestar de uma forma contrária ao nosso Cruz Maltino. E o André Rizek falou sobre isso, criticou, disse que foi uma grande humilhação o Vasco ter aberto os portões do CT Moacir Barbosa para a entrada de organizadas. E, no caso, Lédio Carmona, parceiro de André Rizek no Sport TV, deu uma corrigida no apresentador do Seleção Sport TV, dizendo que não foi uma invasão, pois os jogadores sabiam que os torcedores iriam, o Vasco autorizou e os dirigentes estavam lá para também levar o tal do esculacho. Mas dê uma olhada aí nas palavras de Lédio Carmona, corrigindo André Rizek. Tentar contextualizar o que eu andei conversando, apurando e tentando entender o que levou o Vasco a aceitar essa situação. O Vasco levou uma esculachada do Criciúma em São Januário. São Januário estava lotado. Em condições que a gente já cansou de ver, aquele jogo terminaria em condições bem difíceis de segurança em São Januário. E as organizadas seguraram a bronca. E não teve nenhum problema em São Januário no sábado. Me parece, a dedução que eu tenho, que a partir do momento que as organizadas avisaram que pensavam em ir ao CT, a diretoria falou, eles ajudaram no sábado, vamos permitir o acesso. Não foi uma invasão. Os jogadores sabiam que os torcedores iriam, o clube autorizou, e os dirigentes estavam lá para levar também o seu esculacho. Sim. Teve um esculacho nos dirigentes, que não foi esse, que apareceu ali, o Marcelinho da Força Jovem, o Fabinho, que não aparece falando. Quem que é a primeira voz, quem é a segunda voz? Marcelinho é a primeira voz, eu acho que o Fabinho é a segunda voz. Então, os dirigentes ouviram também. E o Vascaíno nas redes sociais, que é o que a gente tem acesso, deram respaldo ao que aconteceu. Estão indignados que ficaram com a atuação e com o momento que o clube vive. O que eu acho, não acho o melhor modelo, concordo com você, não acho o melhor modelo, mas pelo menos foi pacífico, não foi uma invasão. Hoje os muros foram pichados em São Januário também. O que eu acho que poderia ter sido feito de uma forma um pouco mais equilibrada, menos torcedores, uma comissão de torcedores para conversar com uma comissão de jogadores, entendeu? Eu acho que não precisava por todos os jogadores, tem menino ali da base que não tem nada com isso, não precisava entrar também tantos torcedores ali. Mas pelo menos foi pacífico, a gente já viu coisa muito pior, mas o Vasco não precisava passar por essa situação, por mais pacífica que tenha sido feita. Acho que tem muita coisa a ser feita, o Vasco levou 30 dias para contratar um executivo, isso tudo aconteceu no dia da apresentação, no momento da apresentação do novo executivo. Agora, como vai ficar o time a partir daí, a gente vai ter que esperar. Então, assim, torcedor vascaíno, Lédio, de fato, foi cirúrgico nas suas palavras perfeitas de um jornalista que, infelizmente, não entende nada de Vasco da Gama, que é o André Rizek, e tenta dar pitaco, com todo o respeito do mundo, onde não tem autonomia para dar. Quem se humilha, ou aliás, quem é muito humilhado nesses últimos anos, é o torcedor. E vindo do torcedor, meu amigo, qualquer coisa possa ser feita. Não falo, é claro, nada contra a lei, agressão, nem nada do tipo, completamente assim, a gente nem comenta aqui no canal atos de violência, mas uma conversa, uma cobrança, esse elenco merece sim tomar. Salários em dias, uma torcida apaixonada e nenhuma entrega dentro das quatro linhas. E quem estava merecendo também uma cobrança é a 777. Não à toa hoje, São Januário acordou com várias pichações, né? Como fora 777, out 777, ou fora Lúcio Barbosa, como por exemplo também ações de safadeza, no caso com a SAF em letra maiúscula, ou 200 milhões gastos em que muitas críticas foram feitas ao grupo norte-americano. Um grupo que inclusive, né, não entrega absolutamente nada ao Vasco. Para quem acha, né, que o Vasco investiu 200 milhões de reais, é importante lembrar que boa parte dessas cifras que hoje são colocadas como investimento nem sequer ainda foram pagas. Cleiton, que é um atleta que vai custar 19 milhões aos cofres do Vasco, chegou por um empréstimo com obrigação de compra. O Vasco não pagou absolutamente nada pelo Cleiton. O valor será pago apenas no final do ano. Com relação ao esforço, a mesma coisa. O Vasco dividiu em parcelas. Valores, no caso maiores, serão pagos daqui a alguns meses. A mesma coisa com relação também a outros atletas como o Hugo Moura,
10 milhões e 900 mil reais pela compra dos direitos econômicos do jogador, porém foi por um empréstimo. A compra, o valor, só será pago no final do ano. Então a bomba ainda não estourou. O Vasco contratou, o Vasco investiu, mas a grande maioria ou das compras foram parceladas ou houve um empréstimo com obrigação de compra e o valor será pago lá no final do ano. Então assim, se nós pararmos para pensar, não é nem sequer 200 milhões de reais investidos em 2 janelas, porque muitas dessas compras foram parceladas ou nem sequer foram pagas nenhum valor. E o grupo norte-americano parece que, com o dinheiro que ganha, está investindo em outros lugares. Porque a gente vê um Vasco que não tem dívidas, mas a gente vê um Vasco que, hoje, até o momento, não reformou o CT Moacir Barbosa, como estava nas promessas. Um Vasco que, até o momento, tem déficit dentro do elenco. Um Vasco que, até o momento, tem janelas ruins, até por conta de uma falta de aprovação do grupo norte-americano em alguns momentos. Um Vasco que não tem uma boa gestora do seu futebol, que é a 777. E hoje tivemos a informação que o grupo norte-americano fez um aporte de 16 milhões de libras, algo em torno de 103 milhões de reais ao Everton para custos operacionais. Desde quando começou a negociar a compra do Everton, há 7 meses, o grupo norte-americano já colocou exatamente 1 bilhão e 200 mil reais no clube inglês. Enquanto isso, aqui ao Vasco, algo em torno de 300 milhões de reais foram investidos. E o dinheiro que o Vasco recebeu de Andrei, de Marlon Gomes, de Gabriel Peck, onde será que está? Está no cofre do grupo norte-americano. E talvez agora esteja até no cofre, né, do Everton, muito provavelmente. A grana de um adiantamento que o Vasco recebeu vendendo os direitos de transmissão, mais de 200 milhões de reais caíram nos cofres do Vasco da Gama. Onde está esse dinheiro? Talvez possa estar no Everton. E sim, hoje a situação da SAF é uma situação muito complicada. Há uma corrente dentro do Vasco forte para que aconteça exatamente o que aconteceu lá no Cruzeiro. Porque, para quem acha que você, torcedor vascaíno, não tem voz, você está equivocado. Você tem voz, você tem força. Nós temos força. Porque lá no Cruzeiro, Ronaldo vinha sendo muito criticado. Inclusive, o ápice, assim, o limite de um protesto ocorreu quando torcedores do Cruzeiro pegaram uma bandeira feita em homenagem ao Ronaldo Fenômeno e a queimaram em meio a uma rodovia em Minas Gerais. A queima dessa bandeira foi um símbolo de um protesto devido a uma má gestão que os torcedores cruzeirenses achavam que vinha sendo feita dentro do clube de Minas Gerais. E para você que acha que a torcida não tem peso, meu amigo, tem e muito. Porque o Ronaldo viu, o Ronaldo entendeu, o Ronaldo teve a ciência que o tempo no Cruzeiro já havia sido esgotado, que as críticas da torcida estavam ganhando força, e só seria prejudicial ao próprio Ronaldo a permanência na SAF do clube de Minas Gerais. E por isso, houve-se a venda. O Ronaldo vendeu a SAF do Cruzeiro a Pedrinho, o nome, inclusive, do novo dono do Cruzeiro. Ronaldo vendeu 90% das ações do Cruzeiro ao empresário Pedro Lourenço, que é dono dos supermercados BH. O valor total da negociação foi de 600 milhões de reais. Dessa quantia, 100 milhões foram abatidos por conta de um investimento feito por Pedrinho na reforma do CT do Clube de Minas Gerais. E esse valor já havia sido convertido em 20% das ações. Então, parando para pensar assim, colocando na prática, Pedrinho comprou apenas 70% das ações nessa outra parte. Os outros 500 milhões da negociação serão pagos aí ao longo de 10 anos. Perdão, melhor dizendo, né? 150 milhões vão ser pagos agora e mais 350 milhões ao longo de 10 anos. Então o Ronaldo vende a SAF do Cruzeiro. E sabe o que é a grande loucura, torcedor vascaíno? E a gente vê como realmente esse negócio da SAF foi um início muito turbulento. E sorte ao John Textor, sorte ao Ronaldo e sorte ao grupo norte-americano de terem comprado grandes clubes como Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Porque o Ronaldo, de investimento, só colocou nos cofres do Cruzeiro 50 milhões de reais. Foi o único valor que o Ronaldo colocou do seu cofre, né, no Cruzeiro. 50 milhões de reais. O único valor. A promessa era até mais, né? Ronaldo, à época, comprou o Cruzeiro por 400 milhões de reais. Mas o único valor colocado foi de 50. E sabe por quanto o Ronaldo está vendendo a SAF do Cruzeiro de uma forma total? 500 milhões de reais. Pedro Lourenço pagará ao Ronaldo 150 milhões de reais nos próximos dias, se já não foi pago, e 350 milhões pelos próximos 10 anos. Essa grana vai para o Ronaldo.
Então o Ronaldo investiu 50 milhões e vai colocar no seu bolso 500. Olha que loucura, né? E vai ser assim, meu amigo torcedor. E temos que fazer pressão. Porque se o Ronaldo vendeu, pois estava pressionado, não duvidem que o grupo norte-americano possa vender também, mediante a forte pressão de torcida. Aguardar as cenas dos próximos capítulos. A compra do Everton foi feita. Tudo indica que esse será o grande clube da 777 a partir de agora. O centro dos investimentos do grupo norte-americano. Então, se já estava ruim para o Vasco, tende, meu amigo torcedor, a piorar ainda mais. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo desta terça-feira e já, é claro, estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão, contando com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.